Bom, aí tem o histórico é mais ou menos o seguinte. Quem me vê hoje acha que eu sempre fui cego. Mas eu tive um período na minha vida que eu enxergava mal, mas enxergava. Porque eu sou portador de glaucoma congênito. Daí o seu pseudônimo, né? Ou heterônimo, como querem alguns, né? Mas o meu verdadeiro nome é Pedro. E eu nasci na periferia de São Paulo, na Zona Leste. Morei alguns anos. Eu nasci. Nascemos, eu também nasci. Exato, somos todos mais ou menos periféricos, né? Então, morei uns anos no Rio, voltei para cá, né? E fui bancário, funcionário do Banco do Brasil, grande parte da minha vida. Também estudei biblioteconomia, me formei bibliotecário. Coincidiu que eu trabalhei na biblioteca do Banco do Brasil. Mas, paralelamente a isso, eu sempre fui poeta, escritor, ensaísta, letrista, que são coisas que não dão dinheiro, mas que a gente faz, alguns por gosto, outros por necessidade. No meu caso, era por uma necessidade imperiosa, porque eu precisava encontrar alguma válvula, né, que me compensasse o que eu estava passando. Eu sabia que iria ficar cego. A minha doença é exatamente a mesma do Ray Charles. O Ray Charles ficou cego já na infância. Eu fiquei cego totalmente depois dos 40 anos, mas eu já sabia, isso era uma crônica de uma cegueira anunciada, né? Eu estive na mão de grandes especialistas, operei várias vezes, mas não tinha jeito. Então, isso me isolava dos outros meninos. Eu só lia muito gibi e depois lia muito livro, porque eu não podia andar de bicicleta, eu não podia jogar bola, eu não podia fazer o que o resto da molecada fazia. E, inclusive, fui discriminado por isso, porque numa periferia, um moleque que não faz o que os outros fazem acaba virando saco de pancada, vira o Judas da turminha, né? E isso também me marcou, porque foi uma experiência masoquista que eu interiorizei, né, e transformei depois num fetiche literário. Isso explica esse livro autobiográfico que você tem na mão, o Manual do Podólatra Amador, que foi reeditado agora depois de 20 anos. A primeira edição saiu em 86, agora em 2006 ele está sendo reeditado. Tal como aconteceu com o Jornal Dobrábio, que saiu em 81 e foi reeditado 20 anos depois, em 2001, pela Iluminuras, né? O Jornal Dobrábio pertence à fase em que eu ainda enxergava pouco. Foi a época em que todo mundo estava fazendo alguma coisa alternativa nesse país, porque oficialmente não se podia fazer nada, né? A ditadura cerceava a liberdade de expressão, então a nova geração tinha que usar canais alternativos, que eram o fanzine, não é? Eram os recitais em praça pública, eram as letras de rock que o pessoal cantava. Então, lembrando que o Dobrábio era uma produção sua. Completamente minha. Sua, né? Então o que eu fazia? Eu ficava lá no meu quartinho datilografando, porque o fanzine era totalmente datilografado, era uma coisa artesanal. Era uma mistura de grafite de banheiro com concretismo. Então a poesia ficava toda anárquica e toda uma diagramação meio caótica, mas o resultado visual era uma coisa criativa. E isso aí era só uma folha frente e verso, datilografada. Foi uma referência para muita gente, o Jornal Dobrábio. É verdade. Eu mandava isso como carta, mandava para poucas pessoas, porque eram poucas cópias, mas repercutiu, porque essas poucas pessoas eram pessoas que formavam opinião, né? Eram grandes intelectuais, Antônio Wise, não é? O Caetano Veloso, o Augusto de Campos. E aí se deu o início do impacto da sua poesia. Com as pessoas e daí para frente. Exato, foi uma espécie foi uma reverberação. Né? Para usar uma palavra do próprio Jornal Dobrábio, foi um desdobramento desse trabalho que resultou na minha carreira literária. Porque aí depois que o país saiu da censura, a partir de 1980, quando o AI-5 estava terminando, aí a editora Brasiliense começou a publicar aquela coleção Primeiros Passos, que eram os pequenos livrinhos de bolso sobre assuntos específicos, né? E eu escrevi o que é poesia marginal e o que é tortura naquela coleção. Depois publiquei o Manual do Podólatra Amador, que depois se transformou em quadrinhos, com o álbum Glaucomix, né? Aí foram alguns livros que se sucederam. Teve o Dicionarinho do Palavrão, que é um dicionário bilíngue, inglês-português, português-inglês, que saiu pela Record. E, mais recentemente, esse romance, A Planta da Donzela, que é uma releitura da obra do José de Alencar.
um dos meus poemas mais conhecidos, se chama Speak, Sic, Tupinic, e dizia assim: Rebel without a cause, vômito do mito, da nova geração. Cuspo no prato e janto junto com o palmito, o baioque, o forroque, o roquiche, o rocão. Receito aceita de quem samba e rock'n'rolla, babo, bob, pop, pipoca, cornflake. Take a coquetel de coco com Coca-Cola, de whisky estricnina make a milkshake. Tem híbridos morfemas a língua que falo, meio nega bacana, chiquita maluca. No rolo embananado me embolo, me embalo, soluço, ric e desligo, clique, a cuca. Sou luxo, chulo e chique, caçula e cacique. I am a tupinique. Eu falo em tupinique. Poemas como esses, que são assim, muito misturados, com idiomas misturados, inclusive esse poema é de 1977, o Caetano só foi compor língua em 1984, mas o tema é o mesmo. E a gente já tinha contato. Então, você vê que há uma espécie de troca de influências. Porque eu tinha uma influência do tropicalismo, eu sou posterior ao tropicalismo, mas, ao mesmo tempo, troquei alguma coisa porque o Caetano fez língua por causa desse poema, inclusive me cita na letra de língua.